Olá pessoal, bem-vindos! Aula número 1 de Código Penal para o concurso de escrevente. Estamos gravando para o concurso de 2025, aula novíssima aqui no canal, completa. Na verdade, toda matéria de direito, português, raciocínio lógico, tudo que você precisa estudar está aqui. Bom, temos uma aula introdutória e agora vamos partir para o estudo, né? Da lei propriamente dita, os artigos que tratam, né? E o primeiro desses artigos é o artigo 293. Nós vamos estudar do 293 ao 359, mas evidentemente não nesta aula, né, pessoal? Nesta aula aqui, um pouco de cada vez. Lembrando, estamos estudando direito penal e direito constitucional ao mesmo tempo, postando, tem uma playlist só para o concurso de escrevente aqui na plataforma. Aproveite aí, ó, já vai se inscrevendo no canal, deixe o seu comentário. Vamos estudar até o dia 7 de dezembro juntos aqui, tá? Aulas novíssimas sendo gravadas e vamos gravar ao longo desses 4 meses. Falsificação de papéis públicos. A gente vai trabalhar por grupos, né? Temos aqui a falsificação de papéis públicos no artigo de 293. O que é esse artigo? Ele trata de um crime, pessoal, que atinge diretamente a confiança da sociedade nos documentos e símbolos oficiais emitidos pelo Estado. Então, é a credibilidade, a confiança que se tem nos símbolos e documentos que o Estado emite. Ou seja, são crimes que atentam contra a autenticidade, quanto à veracidade, a credibilidade dos documentos públicos. O bem jurídico a ser protegido aqui é a credibilidade dos documentos públicos, a credibilidade do Estado, certo? Bom, falsificação de papéis públicos. O que o caput aqui é a cabeça do artigo, né? Então, em latim, é o caput do artigo. Ele enuncia o seguinte: falsificar. O que é falsificação de papéis públicos? É falsificar, seja fabricando ou seja alterando. Então, eu vou ter um selo, um papel de crédito, um vale postal, e eu vou falsificar, eu vou fabricar ou eu vou alterar algum desses documentos. Veja, 3 verbos aqui, ó: fabricar, falsificar e alterar. O primeiro deles, inciso, aqui são os incisos, né, pessoal? Inciso 1 diz que falsificação de papéis públicos é falsificar, fabricando ou alterando selo destinado a controle tributário, papel selado ou qualquer papel de emissão legal destinado à arrecadação de tributo. Veja, eu acho que a palavra-chave aqui é selo, mas é selo destinado à arrecadação de tributo, não é selo filatélico. É um selo ou um papel selado ou qualquer papel de emissão legal que vai comprovar que houve arrecadação de um determinado tributo. 2. Papel de crédito público que não seja moeda de curso legal. Qualquer papel de crédito, um crédito emitido pelo poder público, né, ou um papel de crédito público, não precisa ser emitido pelo poder público, não. Menos moeda de curso legal, moeda, papel moeda, tá? Qualquer outro papel de crédito público. Vale postal. O vale postal, acho que os Correios nem tem mais isso, ele se transformou em uma agência bancária. Antigamente, na época do telégrafo, tinha o vale postal, tá? Não existe mais. Vamos prosseguir aí, ainda falando, viu, pessoal, sobre o artigo 293, que é falsificar, fabricando, alterando, e tem mais aqui, ó, além do 1, 2 e 3, é
falsificar, fabricando ou alterando cautela de penhor, caderneta de depósito em caixa econômica ou outro estabelecimento mantido por entidade de direito público. Pessoal, lá no passado, quando eu era jovem, existia a Caixa Econômica Estadual, Caixa Econômica Federal, que ainda existe. Depois, a Caixa Econômica Estadual foi adquirida pelo Banco do Brasil, virou uma empresa só, tá? Quando eu era criança, eu me lembro, a gente recebia uma cadernetinha de papel, ela era, se não me engano, marronzinha, da Caixa Econômica Estadual, e ali ficava registrado os depósitos que a gente fazia em conta poupança na caderneta de poupança da Caixa Econômica Estadual. Então, falsificar uma cautela de penhor, cautela é documento, né, de um penhor, que é uma espécie de empréstimo. Você deixa uma joia, por exemplo, na Caixa Econômica, ele vai te dar um determinado quantia em dinheiro, certo? Um documento que comprova tudo isso, dentro de um prazo X eu tenho que devolver aquele dinheiro, aí eu pego a joia de volta. Se eu não pagar a dívida, a Caixa Econômica fica com o, o patrimônio, enfim, a joia, para mandar para leilão e fazer dinheiro depois disso. Então, a cautela de penhor, esse documento, caderneta de depósito, não existe mais. Como está dizendo, quando eu era criança existia uma caderneta. E a lei é antiga, né? Então fala em caderneta. Geralmente não cai isso, aquilo no concurso de escrevente, não. É pedido, é exigido, mas não me lembro de falar de cautela de penhor, caderneta de poupança em alguma questão da prova de escrevente. Outros documentos que configuram, no caso de falsificar, fabricando ou alterando, é talão, recibo, guia ou alvará ou qualquer outro documento relativo à arrecadação de rendas públicas ou a depósito ou calção porque o poder público seja responsável. Talão, guia, recibo, alvará, talão, guia, recibo, alvará, ou qualquer outro documento relativo à arrecadação de rendas, que foi arrecadado um determinado valor, né, rendas públicas, ou depósito, ou a depósito ou calção, porque o poder público seja responsável. Faz o depósito de uma calção, até mesmo no Tribunal de Justiça, o banco, né, é que fica com esse registro e a pessoa tem um recibo. Falsificar aquele recibo de que fez um depósito no banco para calcionar alguma coisa é esse crime de falsificação de papéis públicos. Sexto, bilhete, passe ou conhecimento de empresa de transporte, um bilhete, né, administrada pela União, pelo Estado ou por município. Então, falsificar passe, bilhete, né, de transporte público configura falsificação de papéis públicos. Bem, visto esses seis incisos, vem a pena. A pena é de reclusão, ou seja, prisão mesmo, né? Que vai ser no mínimo de 2 e no máximo de 8 anos. E claro, o objetivo era lucro, multa e multa, ou seja, mais multa. Vamos chamar a atenção de vocês para a falsificação de papéis públicos. Tudo gira em torno de falsificar algum documento, algum recibo que envolva a arrecadação de tributo ou arrecadação de um valor de uma empresa pública, certo? Então, tudo envolve falsificar papéis que não seja moeda, que não seja papel moeda, tá? Agora vamos ver os parágrafos, não é? Parágrafo primeiro, que diz o seguinte: incorre na mesma pena quem? Que quem incorrer vai receber a mesma pena a pessoa que tanto usar aqueles papéis falsificados que nós vimos
aqui agora há pouco, na falsificação de papéis públicos, a pessoa que guardar esses papéis, possuir ou deter, né, está na posse dela, qualquer dos papéis falsificados. Isso é o parágrafo primeiro no inciso 1. Agora no inciso 2, diz que quem exporta, quem importa, quem exporta, adquire, comprou, vendeu, troca ou cede, empresta, guarda, fornece, restitui à circulação selo falsificado destinado a controle tributário. Importou um produto que vem com um selo falsificado, exportou, comprou, vendeu. Ele pode comprar e falar assim, mas não fui eu que falsifiquei, né? Então comprou, vendeu, trocou, cedeu, deu para alguém, né? Emprestou, guardou, forneceu ou restituiu à circulação quando havia sido tirado da circulação selo falsificado. Olha, controle tributário. O controle tributário visa comprovar que houve arrecadação de tributos. Então, essa situação aqui, em que há a mesma pena, a gente vê que está relacionado exatamente ainda à arrecadação de tributos, certo? Ok, vamos ver próximo parágrafo aí. Bem, estamos ainda no parágrafo primeiro, certo, pessoal? Que diz o quê? Incorre na mesma pena quem? Quem faz o quê? Quem importa, certo? Quem importa ou exporta, importou ou exportou, adquiriu, ou seja, comprou, vendeu, expõe à venda, mantém em depósito, guarda, troca, cede, empresta, fornece, porta, está carregando ou de qualquer forma utiliza em proveito de si mesmo, proveito próprio ou alheio, ou seja, de uma outra pessoa, no exercício de atividade comercial e industrial, um produto ou uma mercadoria que a. Em que tenha sido aplicado selo que se destina a controle tributário, mas um selo falsificado, e sem selo oficial nos casos em que a legislação tributária determina a obrigatoriedade de sua aplicação. Esses selos, em geral, estão impressos na própria embalagem hoje em dia, tá? Mas ele pode estar falsificado, como é o caso dos cigarros, certo? O cigarro vem de Paraguai, Uruguai, eu não sei de onde vem exatamente, mas já vem aquele selinho que fica, ou ficava pelo menos, nem sei hoje mais onde é, no topo do maço de cigarro, não é? Tem um selinho ali. Então, nesse caso, quem importar, exportar, adquirir, expor à venda, exercendo atividade comercial, um produto ou mercadoria em que tenha sido aplicado um selo de controle tributário falsificado ou sem o selo, também incorre na mesma pena, tá? É bom saber porque é como se fosse o mesmo crime, incorre na mesma pena. Agora, o que nós vamos ver é o parágrafo segundo, porque tudo aquilo dizia respeito ao parágrafo primeiro, né, do artigo 293. Aqui é o parágrafo segundo. Suprimir. Suprimir é tirar, extrair, né? Em qualquer desses papéis, todos que nós vimos no caput caput, nos incisos do artigo 293, tá? Quando legítimos. Então eu apago, sumo com eles quando são verdadeiros, né? Com o fim de torná-los novamente utilizáveis, um carimbo ou selo indicativo da inutilização da, daquele selo. Então, se eu suprimir um carimbo ou um sinal indicativo de que aquele selo já não é mais utilizável, ou carimbo, né? Aí, nesse caso, é a mesma pena também. Ah, não, desculpe, não é a mesma pena.
está dentro da falsificação, é o parágrafo segundo, mas a pena é reduzida. Enquanto lá é de 2 a 8 anos, aqui é de 1 a 4 anos. Por quê? Porque um dia aquilo já teve valor, mas aí ele suprimiu o determinado carimbo ou a indicação de que estava inutilizado, a pena é menor. Vamos lembrar, né, que o bem jurídico protegido é sempre nesse artigo, é, é a confiança que se tem no serviço público, certo? Desculpe, na fé pública, falei serviço, né? Vamos lá no parágrafo terceiro. Parágrafo terceiro, a gente viu o primeiro e o segundo. Incorre na mesma pena quem usa depois de alterado qualquer dos papéis a que se refere o parágrafo anterior. Quais papéis? Aquele que recebeu um carimbo, um selo dizendo que estava inutilizado aquele carimbo, aquele selo, autorização para arrecadação de tributo. Então, qual mesmo a pena? De 1 a 4 anos, tá? Porque o parágrafo anterior fala da pena de 1 a 4 anos. O parágrafo 4º diz que quem usa ou restitui a circulação, quando não está circulando mais, mesmo que tenha recebido de boa fé, tá? Qualquer dos papéis falsificados ou alterados a que se refere este artigo, o do 293, e o seu parágrafo segundo também, depois que ele tem conhecimento da falsidade ou da alteração que aquele papel possa ter recebido, ele incorre na pena de detenção de 6 meses a 2 anos. Então, é 6 meses a 2 anos. Então, quem restitui a circulação, mesmo que recebido de boa fé. Ou seja, ele recebeu, achou que aquilo era verdadeiro, descobriu que não era, e ele falou que eu vou ficar com prejuízo, e ele passa adiante. Tá? Veja que aqui também a fé pública sendo protegida. A pena é menor do que a gente viu nas duas etapas anteriores, porque parece que a intenção era mais não ter o prejuízo do que já inicialmente querer prejudicar a fé pública. Tem punição, mas ela é bem pequena, como a gente acaba de mostrar aí. Tem mais parágrafo ainda, tá? É o parágrafo 5º, ainda sobre a falsificação. Equipara-se a atividade comercial. Porque fala lá atrás, na atividade comercial, quem comercializa e tudo mais, né? Então, quando fala atividade comercial, o parágrafo 5º que foi acrescentado, ele ampliou essa atividade comercial para fins do inciso terceiro do parágrafo 1º que a gente acabou de ver, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino. Porque quando falava atividade comercial, entendeu-se atividade comercial lícita. E aqueles camelôs, aquele pessoal que vende produto, né, em determinados lugares de grande cidade, eles pegos não acabavam respondendo pelo crime de vender CDs, essas coisas falsificadas. Inclusive em exercício em vias públicas, praças ou logradouros públicos e em residências, mesmo que não seja no estabelecimento comercial, tá? Agora equiparou estabelecimento comercial à rua em todas essas circunstâncias aí. Bem, deixamos, né, a falsificação de papéis públicos e chegamos em petrechos de falsificação. Petrechos são os objetos, as máquinas, né, utilizadas para falsificar. Aqui já é o artigo 294, para finalizar a nossa aulinha número 2, que a primeira aula 1 foi introdução, né? A pessoa que fabrica, adquiriu, comprou, forneceu, possui ou guarda um objeto, por isso petrechos, especialmente destinado à falsificação de qualquer dos papéis referidos anterior, seja uma máquina, um carimbo, um objeto qualquer que faça a falsificação do que a gente viu no artigo anterior, que é o 293, em todo o artigo. Qual é a pena? Reclusão, então já é mais pesado,
de 1 a 3 anos. Veja que ele não está falsificando, de acordo com 294, a tipificação penal aqui diz respeito à falsificação, fabricar o objeto ou a coisa que vai falsificar. É como se fosse um prestador de serviço, sei lá, uma serralheria, sei lá, uma loja de carimbos. Ele fez isso e não percebeu, de repente, que estava fazendo algo ilegal. A pena existe, mas é bem menor do que falsificar lá 2 a 8 anos, como a gente viu, de 1 a 3 anos. Vocês viram que, de acordo com qual o impacto, né, da ação de quem comete determinado delito, o impacto que isso tem na fé pública, levando em consideração a intenção do legislador em punir e a que ponto punir, como ela aparece aqui, né, no 293 e no 294. É sempre interessante que você que está estudando aí, olha, faz parte, hein, gente? A gente dá as dicas aqui para vocês, da forma como a gente tem trabalhado por 20 anos aí, dando cursos preparatórios, principalmente para escrevente. É o seguinte, você fala assim, nossa, quanta coisa para gravar. Mas olha, assista aquela aula introdutória. O que nós falamos? O tipo de crime, né? Se ele é material ou formal, certo? A tipificação do crime, o que é, qual é a intenção do legislador, ou seja, quem fez a lei. Repare que em cada uma das situações em que se tem, por exemplo, a falsificação ou a inutilização de um selo, ou fabricar aquilo que possa vir a ser usado para falsificar, as penas são distintas e bem menores, né, do que a pena prevista lá nos incisos do artigo do caput do 293. Entendendo qual é a conduta do agente que comete o crime e qual é a intenção em querer punir a quem prejudica a fé pública e até em que alcance ele prejudica, fica muito mais fácil você gravar e recuperar essa informação na prova, se por um acaso essa questão for questionada lá na prova. Para você entender, eu me lembro, há várias situações assim, em que há um peso maior na mão do legislador em querer punir, porque, poxa, ele está falsificando. Aqui, olha, se tomem cuidado, tá? Se a pessoa fabrica, isso poderia ser bem uma questão bem capciosa. Se a pessoa fabrica, né, o petrecho, o objeto que vai falsificar o selo, o sinal, o papel, né, como a gente viu no 293. Se ele fabrica e também falsifica nos papéis, no produto, ele incorre naquele crime mais grave e também aqui no petrechos de falsificação. Agora, se ele for pego apenas com o produto falsificado, é uma situação, se pegar ele com as máquinas, equipamentos, os objetos, é outra situação, tá certo? Bom, o artigo 295, ele traz aqui algo importante que a gente, com as quais nós vamos conviver neste estudo de Código Penal, que é se o agente é um funcionário público e ele comete o crime se prevalecendo-se do cargo, aumenta a pena da sexta parte. Digamos se o juiz tivesse condenado a 6 anos de reclusão e ele é funcionário público e fez aquela adulteração, falsificação, prevalecendo-se do cargo e as facilidades que ele tem de ser um funcionário público, aí vai aumentar da sexta parte. A sexta parte é aumentar mais 1 ano aqui. Então a pena dele poderá ser acrescida de 1 ano, certo? Muito bem, aí aumenta-se da sexta parte. Se for 6 anos, se for 8 anos, a sexta parte de 8 anos tem que calcular aqui, né? Tá certo? Se for 4 anos, ele vai
aumentar da sexta parte em relação a 4 anos. Então, isso aqui é só exemplificativo, tá bom? Ainda sobre falsificação de papéis públicos, a gente tem bastante coisa a dizer, tá? Ainda sobre falsificação de papéis públicos, alguns pontos importantes para a prova do TJ, tá? Para você ficar atento. Tipo penal complexo, por quê? Esse artigo descreve várias condutas criminosas em um único tipo penal, que é falsificação de papéis públicos, mas são várias as condutas organizadas por incisos. Então, falsificar este documento, aquele, enfim, aqueles 6 que a gente viu. O núcleo do tipo, né? O núcleo, a palavra mais importante do tipo penal é a palavra falsificar. Também fabricando e alterando. Se tivesse uma só, seria falsificar. Mas seria fabricar, falsificar ou fabricando o documento ou alterando um documento verdadeiro, certo? Alterando um desses documentos listados aí nos incisos. Ponto 2 importante, tá? Os documentos abrangidos. Os objetos da falsificação, como vocês viram, são documentos de uma relevância pública, selos, papéis de controle tributário, vales postais, cautela de penhor, documentos relacionados à arrecadação de dinheiro público. Então, olha só, isso é muito importante. São todos documentos relacionados à arrecadação de dinheiro público. Falsificação de papéis públicos são falsificações de selo, mas não é selo filatélico, né, que visa comprovar que um determinado valor foi arrecadado em tributo, ou falsificar uma caderneta de poupança para depois um dia ir lá e sacar o dinheiro, não é? Todos eles falam em arrecadação de papel público. Guardem isso na falsificação de papéis públicos, que estão relacionados à arrecadação de dinheiro público e não dinheiro propriamente dito, tá? Já vão guardando essas dicas aí, sempre importantes, né? Mais pontos importantes. Natureza do bem jurídico. Qual que é o bem jurídico é o que se quer proteger, lembra? A vida, a liberdade, a fé pública, o bem jurídico protegido aqui é, no caso, a fé pública, como eu acabei de mencionar, ou seja, o que é a fé pública? A confiança que a coletividade, né, as cidades, as pessoas depositam, a coletividade deposita nos documentos emitidos e controlados pelo Estado. Ok? 4. Se trata de um crime material, formal, de mão própria, é um crime formal. A consumação do crime se dá com a falsificação em si do documento, independente de usá-lo ou de causar efetivo prejuízo, porque é a fé pública que está envolvida. Isso é importante para concurso, viu? Não é necessário que o documento seja utilizado, não. Basta a falsificação para consumação do delito. Veja que nos comentários aqui, ler o artigo é importante, mas esses comentários também são bastante relevantes. Aí você vai guardando. E falsificação de papel público envolve sempre a arrecadação de valores em forma de tributos por selos, qualquer documento público, né? Mais pontos importantes. A ida para a prova, né, que vocês vão prestar. Forma qualificada. Isso está lá nos parágrafos, tá? A gente vai ver os parágrafos. O artigo traz formas mais graves, por isso chamadas de qualificadoras, nos seus parágrafos. A gente vai ver isso. Com penas que são aumentadas quando a falsificação é praticada por funcionário público no exercício da profissão, tá? Com abuso de função, por isso no exercício da profissão, ou quando há reprodução ou utilização de selo falsificado. Ou seja, a forma qualificada vai ser uma maneira mais grave, né? E que envolve reprodução e utilização do selo, ao utilizar o selo, tá? 6.
Equiparação penal. Equipara-se aos parágrafos segundo, terceiro e quarto, né, por determinadas condutas aí da falsificação. Mas olha, como a gente nem trabalhou os parágrafos ainda, tá tudo bem, tá? É que está mencionado aqui e a gente pode e deve destacar para vocês. Depois nós vamos ver os parágrafos. Olha que legal, por fim, um resumo aí só para memorizar, né? Estudar é isso, né? Você lê o artigo, você compara, vê explicações, faz um resumo para memorizar. Crime, qual que é o crime? Falsificar documentos públicos de arrecadação ou controle tributário, controle qualquer estatal. 2. Qual é o bem jurídico? A fé pública. O crime, ele é o quê? Material? Formal? Formal. Não exige o uso do documento. Falsificou, já está sujeito a pena de 2 a 8 anos e multa. Esse mais é para lembrar que é e multa. Essa é a pena. Formas equiparadas. Ou seja, forma equiparada a fabricar, né? Alterar, é fazer uso, reprodução, a guarda de instrumentos de falsificação. Essa é uma forma que se equipara ao crime de falsificação de papel público, tá? Agravante: se for praticado por funcionário público no exercício da profissão com abuso de função, sempre vai ter um abuso de função se ele praticar esse crime sendo funcionário público no exercício da profissão.